Olá, querido, querida, que a graça de Deus seja sobre a sua vida hoje. Nós estamos aqui começando mais uma transmissão da Palavra de Deus, né? Foi notificado agora já a cada irmão e irmã, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar que os mesmos entrem e assim nós possamos, né, continuar transmitindo a Palavra de Deus. Já temos 2 irmãos online, glória a Deus pela vida de cada um. Ana Carolina está assistindo, Deus te abençoe. Silvia também, Deus te abençoe, está com as crianças assistindo. E também, logicamente, juntamente, cultuando junto conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos já daqui a pouquinho começar a nossa transmissão, a nossa meditação da Palavra de Deus. Então fique atento, fique conosco aí. Temos mais um irmão online que eu não sei quem é. Se você puder, mande a sua mensagem para que juntos possamos estreitar os nossos laços de comunhão, ok? Estamos aí já, hoje no dia 16. Quem ainda não me conhece, eu creio que todos que estão assistindo, né, tenham conhecimento de quem eu sou, mas sou o pastor Timóteo Borba, pastor da Quarta Batista em Três Lagoas. Estamos aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos mesmo à meditação da Palavra no dia de hoje, no dia 16 de abril de 2020. A gente fica até perdido quando fala dos dias nesse período de quarentena, as pessoas ficam até meio... Esses dias eu recebi uma postagem que as pessoas estavam falando assim: eu acordo, tomo café da manhã meio-dia, almoço 3 horas da tarde, tomo lanche da tarde, mais ou menos umas 6 horas da noite, janto umas 10 horas, aí até dormir já é, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vi que a irmã Fabiana também entrou, a irmã Dalice também entrou. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Vamos para uma meditação musical. Se você puder cantar junto conosco essa música, e depois nós vamos entender por que dessa música. Preste atenção na letra dessa música e juntos vamos louvar a Deus, ok? Com essa meditação musical. Vamos louvar. Jesus, em tua presença, nos aqui, contemplamos para todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, vemos aqui, contemplamos o vazio, vendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagar, agora brilha, brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar louvor.
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Amém. Glória a Deus. Já tivemos... Opa! Caiu aqui. Pronto, já tivemos então o nosso momento de meditação musical, né? Seja bem-vinda, irmã Laura, irmã Rosane também. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês duas. Se você está assistindo, deixa um comentário, deixe seu pedido de oração também, né, para que possamos estar orando por você. Nós vamos fazer a leitura bíblica e depois vamos fazer a leitura da nossa devocional. E, por favor, nos acompanhe para que nós possamos pensar e meditar juntos na palavra de Deus. Abre sua Bíblia aí, se você tem condições de abrir a sua Bíblia nesse momento. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 17. João 17, a partir do versículo de número 20. Deixa eu dar uma olhada direitinho aqui no texto que eu abri. Isso, João 17, 20. João, capítulo de número 17, versículo de número 20. Estou vendo que o Wallace já entrou também. Deus te abençoe, Wallace, poderosamente. João 17, versículo de número 20. Vamos acompanhar aí. Abra sua Bíblia para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós hoje. Amém? Vamos fazer a leitura então? João 17, 20, até o versículo de número 23. Diz o seguinte: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Marca isso, unidade. Essa palavra é importante para que nós possamos pensar e refletir. Unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me ama. Ok? Esse é o texto, né? A oração que Jesus fez antes de ser preso. João capítulo de número 17. E agora vamos ler então a nossa meditação e depois nós vamos fazer alguns comentários, algumas ponderações, algumas observações a respeito do texto, ok? A unidade, ela é testemunha, ou uma unidade que testifica. Uma das orações mais bonitas da Bíblia é a oração intercessória de Jesus. Momentos antes de ser preso, mesmo sabendo que toda a dor pela qual passaria, ele reserva um momento para interceder pelos seus discípulos. E não apenas por aqueles que estavam com ele, mas também por mim e por você. O Mestre orou por você momentos antes de morrer por você.
Entre alguns pedidos que Cristo fez ao Pai, está o desejo pela unidade de seu corpo, que é formado por todos aqueles que foram salvos por ele, pela graça, por meio da fé. Se ele orou por esse motivo, é porque sabia que precisaríamos disso. A unidade pela qual Jesus fala não é apenas uma unidade qualquer. Ela tem como modelo a união de Deus. Jesus quer que nós tenhamos o mesmo relacionamento que a Trindade tem. Que, embora sendo três, são um em essência. Só conseguimos essa unidade, entretanto, se formos humildes, mansos, pacientes e se suportarmos uns aos outros em amor, conforme Efésios 4, versículo de número 2. Quando o mundo olha uma comunidade cristã que vive em unidade, ela reconhece que Jesus foi enviado por Deus e que ele ama as pessoas. A unidade dá testemunho de Jesus. E o contrário também é verdade. Que nós possamos, então, e que nós venhamos pedir constantemente a Deus que desenvolva em nós o fruto do Espírito para vivermos em unidade, mostrando o amor de Cristo ao mundo. Quando nós olhamos esse texto, quando nós lemos essa reflexão, nós precisamos fazer alguns pensamentos e algumas ponderações muito sérias no nosso dia a dia, na nossa atualidade, no nosso vivencial. Primeiro, unidade não é não discordar do outro. Unidade não é ter um pensamento contrário ao outro e não necessariamente ser um filhote de passarinho. Nós precisamos entender esse termo e esse conceito de uma maneira muito clara e muito clássica para que nós possamos entender aquilo que Cristo quer de nós. Por exemplo, um filhote de passarinho, ele se alimenta recebendo aquilo que ele precisa receber, não necessariamente aquilo que ele quer receber. Vamos supor, o filhote de passarinho se alimenta como? Abrindo a boca e recebendo um vômito da mãe dentro de sua boca. Muitas pessoas acham que viver em unidade é simplesmente concordar e ficar quieto com todas as situações que nos aparecem. E não é isso que a Bíblia nos diz. Se nós formos olhar em Provérbios 27, versículo de número 17, a Bíblia nos mostra claramente, que o homem afia com o homem, o ser humano se afia com o ser humano, da mesma maneira que o ferro é afiado com o ferro. Eu amo esse versículo. Esse versículo nos mostra que existe sim, e para sermos bons, muitas vezes precisamos ter sim discordância entre uns e outros. A discordância nos faz crescer, porque nos faz prestar atenção no outro que não pensa como eu. O discordar não é errado. Porém, a maneira como eu expresso o meu pensamento deve ser uma maneira madura. Vou dar um exemplo muito claro aqui, né? Antes de entrar nesse processo, nesse período de quarentena, os nossos irmãos estavam instalando o forro da igreja. Graças a Deus está tudo pago, nós só temos que terminar a instalação. Glória a Deus por isso. Nós estávamos instalando o forro. E tem irmãos extremamente capacitados na nossa igreja para isso. E um irmão falava, que tal a gente fazer assim? Aí o outro falava, não, a gente tem que fazer assado. Aí o outro falava, não, mas e se fizer tortinho assim para ajeitar lá na frente? E nem todo mundo concordava com todo mundo, só que ao momento em que eles iam expondo as suas opiniões contrárias, eles iam se ajeitando e se afiando a ponto de fazerem o melhor que puderam fazer. Isso é unidade. Chegar a um ponto comum, todos juntos, sabendo o que tem que fazer. E muitas das vezes, o que você faz dentro da unidade do corpo de Cristo não necessariamente é aquilo que eu faço. Tanto é que nós
no reino de Deus somos comparados a um corpo. E se nós formos prestar atenção o que um corpo faz, ele só é um corpo porque tem diversos membros. E a Bíblia ela nos deixa bem clara essa realidade. Não adianta querermos achar que temos que ser uma coisa só, com uma atitude só, com um pensamento só, com uma função só. E não é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está nos dizendo que nós temos que ter um único objetivo e, se for preciso, trabalharmos conjuntamente, de maneira diferente, para que esse objetivo seja alcançado. Vou dar um exemplo. O objetivo é que todos alcancemos a vida eterna, e a Bíblia diz que a vida eterna é que todos conheçam a Cristo e a Deus como Cristo e Deus se conhecem. João deixa muito claro isso, né? O conhecimento de Deus e de Cristo e óbvio, se nós conhecemos, nós nos relacionamos. Se nós nos relacionamos, nós desfrutamos dessa possibilidade de relacionamento, ou melhor, dessa realidade de relacionamento com Deus. E assim, se nós formos observar, nós precisamos então fazer com que mais e mais pessoas conheçam a Cristo, que é o caminho, a verdade, para que cheguemos à vida, que é Ele mesmo em Deus. Então, o que nós precisamos entender? Nós, como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, nós precisamos fazer com que pessoas alcancem e conheçam a Cristo. Agora, as estratégias e a maneira que nós usamos para fazer com que as pessoas alcancem a Cristo, muitas das vezes são maneiras e estratégias diferentes dentro do mesmo objetivo, na mesma função e no mesmo corpo. Por exemplo, eu sou pregador da palavra e professor. Maravilha! Pastor Timóteo é pregador da palavra e professor. Ok! Eu vou ensinar a Bíblia, eu vou pregar a palavra. Eu não tenho a capacidade de fazer as pessoas se sentirem melhor no templo, promovendo uma melhor estrutura física no templo. Por exemplo, onde normalmente eu vou expressar a verdade sobre a palavra de Deus. Vamos supor, o irmão Adeildo, o irmão Ildefonso, o irmão Cícero, o irmão Aparecido, o outro irmão Aparecido, o irmão Valfredo, o irmão Diogo, o irmão Wallace, alguns irmãos que vieram nos ajudar na instalação do forro e têm estado dispostos a nos ajudar da instalação do forro, entendem como melhor instalar um forro para que nós nos sintamos melhor em um ambiente para melhor aprender a palavra de Deus. Duas coisas diferentes com um objetivo em comum. Isso caracteriza a unidade. Por exemplo, como melhor mostrar a Cristo, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo? Existe um grupo direcionado de crianças, onde as crianças aprendem a ter comunhão, aprendem a orar e aprendem a louvar a Deus através da expressão dos seus dons. Por exemplo, a Geração Kids leva as crianças, a conhecerem e se relacionarem com Deus. Eu não tenho capacidade de administrar esse grupo. Mas a irmã Silvia e a irmã Fabiana estão à frente de uma situação diferente, de uma maneira diferente, com o mesmo objetivo, exercendo funções diferentes no mesmo reino. Isso é unidade, para que um corpo funcione em diversas e determinadas maneiras, diferentes, fazendo a mesma coisa. Isso me lembra de como seguirmos a Cristo, da realidade de seguirmos a Cristo. E eu costumo usar uma explicação a respeito disso, lembrando de Davi e Golias. Seguir a Cristo não é fácil, nem um pouco fácil, mas é simples. E o significado dessas duas palavras são parecidos, mas não são os mesmos significados. Por exemplo, simplicidade, algo direto e objetivo para ser feito. Facilidade, algo fácil de ser feito que não tem nenhuma dificuldade para ser feito. Porém, pode ser não simples. Por exemplo, como montar um barquinho de papel? Para mim, é fácil, mas existem vários processos para que eu chegue lá. Talvez possa não ser simples, mas é fácil. Um exemplo, era simples o que Davi precisava fazer.
O que Davi precisava fazer? Simples, ir lá e matar o gigante. Agora, é fácil matar o gigante? É muito simples. O que precisamos fazer no corpo de Cristo? Vivermos em unidade. Agora, não é fácil vivermos em unidade. Estarmos afiados para a boa obra do ministério da proclamação do Evangelho de Cristo, estarmos bem afiados. Agora, ninguém quer se afiar. Pare e presta atenção. Dói. Eu tenho uma faca que eu ganhei do meu falecido avô, que está falecido, sou eu que estou falecendo a todo momento, né? Já faleci em diversas situações da minha vida, né? Ele está na glória eterna, junto com o pai, que eu ganhei do meu avô. Eu tenho uma faca que ela está toda desgastada e ela já está perdendo o formato original dela. Ela foi diversas vezes afiada, tornada apta para fazer a sua função. Então ela tem perdido muitas vezes o formato original. Mas ela está afiada, ela está apta para fazer a sua função. Mas ela foi desgastada. Isso significa se preparar, estar pronto para o desenvolver da obra de Cristo na unidade. O que significa? Significa que o desgaste é necessário. A não concordância também é necessária para chegarmos a um ponto comum e nos ligarmos, fazendo a engrenagem andar da melhor maneira possível. A unidade requer esmero. O que significa esmero? Delicadeza e você gastar um tempo nisso. As pessoas acham que é muito fácil tratar do relacionamento do ser humano. Tem que fazer isso e ponto final. Não. Não é assim. O ser humano é um ser extremamente complexo que precisa ser analisado, ouvido, analisado e nunca se deve tomar um posicionamento fixo a respeito de nenhuma situação que o ser humano enfrenta. Por quê? Porque o ser humano é um ser mutável. O ser humano é uma grande metamorfose. Ele muda constantemente. Vou usar um exemplo sem entrar em partidarismo e política. Muitas pessoas que votaram e defenderam o ex-presidente da República, o Luiz Inácio, hoje são extremamente contrários a ele. Mudou. Por quê? Talvez ele também mudou a sua atitude no discurso? Não sei, não vou entrar em partidarismo e política. Porém, o ser humano muda. E constantemente. Se nós pegarmos os nossos discursos feitos há 2, 3 anos atrás, nós vemos isso. Eu era um menino, me tornei um homem. Depois de homem, me tornei casado. Depois de casado, me tornei pai. E quero me tornar avô e bisavô e muito mais. Não sei se alcanço. Mas eu sei que as mutações, as metamorfoses estão constantemente presentes nas nossas vidas. E isso precisa ser da melhor maneira possível. E me lembra um negócio muito interessante. Me lembra uma frase ou um conceito. Isso me lembra um conceito, isso me traz à memória um conceito que precisa ser primordial nas nossas vidas. O conceito que necessariamente precisa ser primordial nas nossas vidas se chama unidade na diversidade. É muito fácil ser amigo e manter um grupo de amigos de pessoas que só pensam como você. O difícil é desenvolver aquilo que a Bíblia nos ensina através do apóstolo Paulo, através da vivência do apóstolo Paulo, para mantermos a unidade. Primeiro, eu preciso ver tudo e reter a mim e desenvolver em mim aquilo que é bom. E para eu ver tudo e só adquirir o que é bom, eu preciso estar nas mais diversas situações possíveis com pessoas que também pensam diferente de mim. Segunda realidade, Paulo nos ensina que ele se fez de tudo para que todos entendessem e se rendessem ao Evangelho de Cristo. E terceira realidade, que para mim é a fundamental realidade expressa no apóstolo Paulo. Na segunda carta de Timóteo,
de Paulo a Timóteo, se eu não me engane, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, ele fala que Deus não nos deu o espírito de covardia. Em outras palavras, de afronta. Não. Ele nos deu o espírito de fortaleza, amor e equilíbrio. Não é o meio termo. Não é o meio termo. É ter um posicionamento definido, porém, não afrontando a ninguém através do quê? Da covardia. E a covardia, ela tem duas vertentes, né? Quando você é muito mais forte, você espanca quem é muito mais fraco. Ou então, quando você é muito mais fraco, você não tenta ter a coragem de bater de frente com um outro e foge da maneira mais rápida possível. Ah, isso é inteligência. Talvez. Davi era muito mais fraco do que Golias, só que pelo poder da fé, ele desafiou e venceu um gigante de 2,94 m de altura, tendo ele mais ou menos aí o meu tamanho, né, 1,90 m de altura, porque a Bíblia diz que ele era muito forte, muito valente e muito bonito. Então não era qualquer tamanhinho de pessoa, não. E a Bíblia também diz que a sua postura física era elevada. Bom, olhando e terminando o nosso pensamento sobre unidade. Ser diferente não quer dizer não ter o mesmo objetivo. Agora, para isso, para que eu entenda o que é ser diferente do outro, eu preciso me relacionar com o outro, respeitando o outro, através do equilíbrio e da moderação, que é uma qualidade do fruto do Espírito. E sendo respeitado também pelo outro. Amém? Pense nisso, reflita nessa verdade. Nós vamos orar agora. Deixe aí os seus pedidos de oração, né, que nós, com certeza, o pastor sempre ora pelos pedidos de oração. Vai deixando seus pedidos de oração aí no comentário. E assim nós vamos, então, interceder pela sua vida, pelos seus pedidos. Vamos clamar a Deus pela misericórdia, pela graça dele sobre as nossas vidas, tá bom? Se você fez aniversário essa semana aí, nós vamos orar também por você. Deixa aí o seu comentário. Eu não vou ter condições de acessar aqui no meu Facebook para ver quem está aniversariando agora. Mas se você fez aniversário essa semana, deixa aí também que, não somente agora, ao vivo, mas mesmo o vídeo gravado, nós vamos estar clamando a Deus pela sua vida também, clamando a Deus por decisões políticas. Nós vimos no dia de hoje que, pelo menos as notícias que apareceram nos canais de comunicação, é que o nosso ministro de Saúde foi demitido e foi colocado um outro no lugar. Oremos pelo nosso Brasil, oremos pelo nosso presidente. Pastor, o senhor concorda com o presidente ou não concorda? O caso de eu concordar ou não concordar com o mesmo não quer dizer que eu não tenho a responsabilidade de me unir a ele pelo melhor do nosso país. Nós aprendemos sobre unidade hoje, né? E nós não temos... Isso também não quer dizer que eu não tenha a responsabilidade cristã de, primeiro, suportá-lo em amor. Segundo, ser moderado. Terceiro, orar por ele. Então isso é extremamente importante, porque se ele se der bem com o nosso Brasil, com certeza nós também nos damos bem. Não, o objetivo não é mostrar posicionamento político, mas é clamar a Deus, que Deus use quem já está lá, porque se está, ele permitiu que estivesse. Muitas vezes através de decisão tomada pela permissão que ele deu da liberdade do ser humano. Mas o ser humano teve a liberdade, tomou a liberdade de colocá-lo lá. Então oremos por ele. E clamemos para que ele dê certo, porque se ele der certo no nosso país, nós vamos ser abençoados. Então nós temos a nossa responsabilidade de orar, queiramos nós ou não. Somos cristãos e precisamos entender o espírito de equilíbrio, o espírito de fortaleza e também a nossa responsabilidade de suportar um ou outro em amor, queiramos nós ou não. E nós sabemos que o suporte em amor não é, eu sou apaixonado por você, eu amo você. Não.
Suporte em amor significa atitude. Tá bom? Vamos então falar com Deus. Deixe aí seus comentários. Nós vamos clamar a Deus para que possamos vencer logo as situações catastróficas que têm, né, atingido aí uma grande luta de interesses no nosso mundo, sejam os interesses comerciais, sejam os interesses da saúde, sejam diversos interesses que nos cercam nesse momento de crise. E vamos clamar que Deus faça a obra dele, a vontade dele, no tempo dele. Senhor, nós te louvamos, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, das famílias de todos aqueles que precisam, Senhor. E mesmo aqueles, meu Deus, que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus. A Bíblia diz que o Senhor já estava orando por eles, por aqueles que crerão. Versículo de número 20, do capítulo de número 17 de João. Então nós também intercedemos por aqueles que precisam e ainda não creem no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Queremos pedir pela saúde daqueles que se encontram enfermos, queremos pedir pela saúde emocional, espiritual e física, a saúde que nós costumamos chamar de saúde integral do planeta, Pai. De toda a população do nosso planeta que tem passado por um sistema de crise generalizada. Queremos implorar pelas famílias, queremos implorar, Senhor, por todas as situações que cercam um bom desenvolvimento governamental, queremos orar pelo nosso governo, que a Tua vontade seja estabelecida sobre a vida deles, Pai, e que a nossa vontade caia por terra, que sejamos equilibrados e pensemos, raciocinemos aos olhos de Cristo, como devemos agir, como devemos falar e o que devemos fazer, Senhor. Nos ensine, meu Deus, a não somente sermos demagogos, mas sermos sim as Tuas mãos aqueles que necessitam, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a entendermos que unidade não quer dizer que eu concorde ou discorde. A unidade quer dizer que nós precisamos estar afiados para o objetivo final, que é compormos um corpo que se tornará incorruptível. Mas nesse momento, esse corpo se revela e se mostra constantemente, até pela necessidade natural do momento, corruptível. A corruptibilidade, Senhor, nós sabemos, Pai, que é a condição do erro, a condição de trazer algo contaminado para dentro das nossas atitudes. E quantas vezes nós erramos, Senhor? E queremos confessar os nossos erros e pedir perdão por eles, pedir perdão pelos nossos pecados. Clamamos por todos os aniversariantes, meu Deus, que tiveram um momento do qual muitos deles acham e entendem como o momento mais alegre de suas vidas, em um sistema pandêmico isolado em suas casas. Queremos clamar, Senhor, por todos aqueles que necessitam da paz de Cristo que excede todo entendimento. Paz essa que de muitas vezes se manifesta de uma maneira tão louca que nós não conseguimos entender. Mas temos certeza de que mesmo não entendendo, seguindo ao único e verdadeiro Deus, nós sabemos que a vitória, independente da situação que nos apareça, é certa. Esteja conosco, Senhor. Cuide de nós. Manifeste-se a nós constantemente, a cada momento, a cada segundo, a cada dia. E nos ensina, Senhor, a sermos a manifestação da Sua graciosidade para aqueles que clamam e gemem como dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia das famílias, tem misericórdia daqueles que necessitam, Senhor, do serviço ambulante, do serviço autônomo. Tem misericórdia das suas igrejas, dos seus ministros. Tem misericórdia de todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, porque foram feitos ministros de Deus através
da cruz do Calvário, que rasgou o véu do templo e deu acesso direto de todos os seres humanos, Senhor, a Cristo Jesus, ao Pai eterno. E que o mais breve possível, conforme o teu querer e a tua manifestação, possamos nos unir de novo e cantarmos que somos um pelos laços do amor e de mãos dadas, não somente as mãos físicas, mas as atitudes alinhadas, mostraremos que somos do Senhor. Quero terminar essa oração, Senhor, clamando a Ti, com a frase que eu sempre digo: usa-nos para o louvor da Tua glória. E assim nós oramos, pelo nome e pelo poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. O conceito de humildade, ele é muito presente no conceito de unidade. Que a paz de Cristo, que o amor de Deus e que a certeza da revelação do Espírito seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém.